Como você já sabe, as tarifas elas vão ser colocadas em vigor em breve. Recentemente a gente viu o Trump basicamente ali fechando acordo e negociando com a União Europeia, com o Reino Unido e com o Japão, mas essas negociações não chegaram até o Brasil, e com isso daí a gente segue com tarifas altas e com tensões oriundas de possíveis retaliações do governo brasileiro, dado que a gente não sabe ainda o que pode acontecer caso o Lula ele decida ir por essa linha, porque ainda tem a questão envolvendo ali guerra comercial e escalamento de tensões, entendeu? Então a gente não sabe se o Trump ele vai deixar quieto mesmo 50%, caso o Lula aplique 50% também sobre os Estados Unidos. Talvez o negócio escale igual escalou com a China, mas o ponto da nossa conversa aqui hoje, mano, é basicamente discutir do porquê que a gente está nessa posição. Se você olhar a média dos países que os Estados Unidos taxou, a média gira ali em 15 a 20% de tarifas, enquanto a gente aqui segue com o dobro disso daí, 50%. Então por que o Trump vem sendo mais incisivo com o Brasil? Por que o Trump vem sendo mais duro nessa política protecionista e vem taxando o Brasil dessa forma? A gente precisa começar a falar disso daqui, mano, citando basicamente alguns fatores e alguns fatores políticos que vão além da questão Bolsonaro. Eu acredito que a questão do Bolsonaro é basicamente algo que meio que respingou ali no Bolsonaro e ajudou o Bolsonaro de alguma forma, essas manobras do Trump, mas eu acredito que o Trump ia fazer o que vem fazendo mesmo sem ter o Bolsonaro na jogada, mas como tem o Bolsonaro ali quase indo preso e tal, essas recentes manobras do Trump acabou respingando e beneficiando politicamente o Bolsonaro, entendeu? Mas na minha visão, o ponto central do Trump, o ponto em que ele realmente quer pegar, envolve basicamente os BRICS. Os BRICS, que como você já sabe, é basicamente um grupo econômico que vem sendo ali liderado pela China e a Rússia. A China mais ali por conta da dominância econômica dela e a Rússia por conta da dominância militar. E junto desses países aí, vem outros países lá do Oriente Médio que são ricos em petróleo, juntamente com economias também em grande expansão, como por exemplo a Índia e a gente aqui do Brasil, entendeu? Então esse é o grupo dos BRICS, um grupo econômico que, na minha visão, no futuro vai acabar se tornando um grupo militar também, igual à OTAN, dado que entre OTAN e BRICS a gente vê que é uma divisão do mundo. De um lado, com a OTAN você tem basicamente os países do bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado você tem ali os países do bloco oriental, liderados aí pela China e também a Rússia. No bloco oriental dos BRICS, a crítica maior é de que só tem país ditatorial, só tem ditadura aqui no meio. Então essa é uma das principais críticas referentes a BRICS. A gente vê que no grupo dos BRICS, o Brasil, ele acima de tudo, ele vem se colocando ali no papel de porta-voz do grupo. Então nisso daí, se os países dos BRICS querem falar alguma coisa contra o bloco ocidental, quem é que vai lá na frente e fala? Basicamente o Brasil, entendeu? Então se você, por exemplo, observar aí a questão de Israel, por exemplo, onde Israel, que é posicionado aos países ocidentais, possui aliança histórica com os Estados Unidos e com os países europeus ocidentais de fato. Quem é que foi contra Israel? O Brasil, entendeu? Tanto é que o Brasil falou tanto contra Israel, as guerras que eles estão tendo lá no Oriente Médio, que o Lula chegou a ser considerado persona não grata lá em Israel, entendeu? Pra você ver o tanto que o Brasil foi incisivo nessa questão, batendo de frente mesmo contra o Ocidente, entendeu? Outro ponto é a questão da guerra da Ucrânia. O Brasil ele vem sendo incisivamente favorável à Rússia, e não somente o Brasil, mas também outros países dos BRICS, e todo esse conforto diplomático e também econômico que os países dos BRICS vêm oferecendo para a Rússia, tudo isso daí vem ajudando eles inclusive a se manter de pé, mesmo depois de terem tomado todas as sanções que eles tomaram do Ocidente. A economia da Rússia
segue ativa, os caras seguem tocando a vida lá, e os caras seguem firme e forte na guerra, muito por conta do apoio econômico e também diplomático que o Brasil, a China, a Índia ali também e os outros países dos BRICS, lá do Oriente Médio, vêm fornecendo esse suporte econômico e diplomático para os caras. E o que acontece? Vendo todo esse suporte que a Rússia vem recebendo do Brasil e de outros países dos BRICS, o próprio secretário da OTAN, semanas atrás, veio aí e falou: mano, se vocês não pararem de ajudar a Rússia, a gente vai acabar aplicando sanções secundárias em vocês. Então os caras mandou um recado claro pro Brasil, pra Índia, pra China, que são os países ali que possuem uma maior economia dentro dos BRICS. Se vocês não pararem de ajudar a Rússia, as sanções vão chegar para vocês aí também, entendeu? Então, além das tarifas do Trump, de todo esse embate envolvendo Estados Unidos, a gente ainda tem que se preocupar com a OTAN, que não é basicamente uma instituição econômica, mas só que essa fala do secretário-geral da OTAN já mostra o descontentamento dos países ocidentais, entendeu? Em relação ao Brasil, em relação a BRICS como um todo. Então o que acontece? Além dessas falas do Brasil apoiando os países anti-ocidentais nas guerras ao redor do mundo, ainda tem a principal fala que afeta diretamente ali, vai na veia dos Estados Unidos, e é o que mais incomoda os americanos, que é basicamente a questão do dólar. O Brasil, ele recentemente vem sendo aí um dos precursores, um dos principais porta-vozes a relação de desdolarizar o mundo e inclusive criar uma moeda própria dos BRICS, para que dessa forma os países do grupo deixem de usar o dólar em suas relações comerciais. Então isso daí é um dos principais pontos que incomodam os Estados Unidos, que incomodam não somente os republicanos, mas também os democratas, dado que se você de fato consegue fazer isso, então você basicamente diminui muito todo o poderio militar, tecnológico, econômico de fato dos Estados Unidos, de impressão de moeda. Então esse é um dos principais pontos que afetam ali a soberania dos Estados Unidos, né? E claro que os caras querem se defender disso daí. E quem é que está sendo o principal percussor? Quem é que está indo na mesa e falando disso? Basicamente o Brasil. Você não vê o Putin falando muito desse assunto, você não vê o Xi Jinping falando muito desse assunto. Quem vem sendo mais recorrente, vem falando mais sobre desdolarização, é basicamente o Lula. Então, na minha visão, o Lula e o Brasil como um todo, a gente vem sendo punido pelos Estados Unidos, basicamente por conta desse fator em específico. Claro que existem outros fatores também, mas só que esse, na minha visão, que vem pesando mais na conta. O Trump talvez queira deixar a gente de exemplo, entendeu? Quem falar contra o dólar, quem for contra o dólar, quem for contra a hegemonia americana, quem for contra a hegemonia ocidental, vai basicamente passar por isso daqui, vai sofrer sanções pesadas, vai basicamente sofrer sanções secundárias e basicamente vai sentir o peso da mão americana e da mão ocidental. E ao agir dessa forma, o Trump ele ainda ajuda basicamente um aliado político, que é o Bolsonaro, que possui uma agenda ali pró-Estados Unidos, uma agenda ali pró-Ocidente. Então, para o Trump e para os Estados Unidos, é vantajoso punir o Brasil dessa forma, porque os caras deixam um aviso para o mundo, deixa a gente de exemplo e mostra para o mundo que quem falar em desdolarização, quem for contra as agendas ocidentais, vai ser punido, entendeu? Economicamente. E 2, ao punir o Brasil economicamente dessa forma, ele ainda fortalece um aliado político aqui do Brasil, fazendo com que esse aliado político ganhe força para no futuro ele indicar alguém, entendeu? Ou ele mesmo voltar para o poder. E dessa forma a gente consegue observar que a jogada do Trump possui essas duas vertentes. A primeira de deixar a gente de exemplo e a segunda de indiretamente ainda ajudar um aliado político que pode favorecer o governo americano no futuro. E quando a gente fala de Brasil, mano, aí que a situação piora, porque a partir do momento em que o Trump
aplica as tarifas aqui, meio que punindo a gente, deixando a gente de exemplo, vamos dizer assim. O governo brasileiro usa essa punição, usa isso daí como forma de poder se autopromover, e se autopromove com um discurso de soberania, com um discurso de proteção nacional, com um discurso de nacionalismo. Então você vê que depois das tarifas, o Lula ele ganhou popularidade. E por que ele ganhou popularidade? Porque ele conseguiu montar uma narrativa de que ele meio que está sendo atacado por um gigante americano, entendeu? Pelo imperialismo americano, está sendo atacado por eles, sendo atacado por um inimigo tão forte, vamos dizer assim. Você gera ali o senso de nacionalismo, você gera ali o senso de patriotismo das pessoas, e a partir do momento que você fala em reciprocidade, é aí que você gera mesmo esse sentimento nas pessoas, de que, porra, vamos se defender desses caras aí, são mais fortes do que a gente, mas a gente vai usar o que a gente tem à nossa disposição pra gente se proteger. Vamos nos unir para poder enfrentar esse inimigo mais forte que tá basicamente entrando aqui na nossa economia e prejudicando a nossa economia. E esse discurso vem elevando a popularidade do Lula, a popularidade que estava ruim. Depois desse discurso começou a dar uma guinadinha para cima, e no meio de tudo isso o pior é que os poderosos saem ganhando, porque o Trump ele basicamente manda o recado para o mundo, deixando a gente de exemplo e deixando outros países com medo de fazer o que o Brasil está fazendo, referente à desdolarização e etc. Ele ainda ajuda um aliado político, entendeu? Então o Trump ele vem ganhando esses benefícios, e o governo Lula também sai com benefício de aumento de popularidade, entendeu? Então os poderosos americanos e brasileiros saem ganhando com esse cenário atual, entendeu? E quem sai perdendo? Basicamente a população, os empresários, os empreendedores, as pessoas que tinham emprego e talvez podem perder esse emprego. Então aqueles que não são poderosos, aqueles que não ditam os rumos do Brasil, esses daí seguem num mato sem cachorro, enquanto os poderosos que ditam os rumos da política, da economia, esses daí seguem basicamente colhendo frutos de movimentos estratégicos, políticos e geopolíticos. Mas o que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta abaixo aí sua opinião, entendeu? Essa é a forma como eu tô vendo que tá se desenrolando essa questão das tarifas. Ainda vai dar pano pra manga, a gente não sabe o que pode acontecer. E se inscreve no canal, deixa ativada no sininho pra gente. Em breve vai vir mais vídeo aí, sempre falando sobre economia, investimento, negócio, tudo que seja relacionado a dinheiro. Você já sabe que você vai encontrar aqui nesse canal, então já se inscreve aí, deixa ativada no sininho e se junte a essa causa, porque juntos em breve você já sabe que nós seremos ricos.